Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 e nós iremos até o versículo 5, tá? Hoje também é ceia do Senhor, hoje nós estaremos também desfrutando desse banquete, daqui a pouquinho. Então logo depois da palavra a gente já vai estar compartilhando também a ceia do Senhor, amém? Vamos lá? Olha o que o texto diz, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Só uma pausa para a gente entrar no versículo 2. Esse contexto da palavra que nós iremos compartilhar foi quando Jesus ressurreto, ele aparece para João na ilha de Pátimos, onde João estava como um prisioneiro por pregar o evangelho de Jesus. E como um prisioneiro, ele recebe a visita de Jesus, e Jesus começa a trazer a ele algumas revelações a respeito das coisas do fim. Você sabe que Apocalipse, ele traz a revelação das coisas do fim. E então, Jesus pede para que João escreva 7 cartas, que seriam direcionadas a 7 igrejas. A primeira carta que ele escreve, que Jesus pede para que ele escreva, é a carta para a igreja de Éfeso. Então a primeira igreja citada por Jesus é a igreja de Éfeso. É quando o texto começa. Jesus olha para o João e fala: João, ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Quem era o anjo da igreja de Éfeso? Era o pastor da igreja de Éfeso. E ele continua: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão. Quem eram as 7 estrelas? Eram 7 pastores que representavam as 7 igrejas. E ele continua: em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Quem eram os 7 candelabros de ouro? As 7 igrejas da Ásia Menor daquela época, começando pela igreja de Éfeso e indo assim sucessivamente as outras 7 igrejas. E aí ele vem trazer um feedback para a igreja de Éfeso, para o pastor, automaticamente para a igreja. Versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. A igreja de Éfeso era uma igreja radiante. A igreja de Éfeso era uma igreja que podemos dizer extraordinária. A igreja de Éfeso, ela foi aberta pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. E nós sabemos bem quem é Paulo, e que essa igreja tinha a essência que Paulo carregava. Ela era uma igreja fantástica, extraordinária, uma igreja viva, uma igreja que queimava de amor por Jesus. Quem pode dizer amém? Essa igreja, ela foi aberta no ano 52 depois de Cristo. Porém essa igreja foi passando os anos, e foram passando alguns anos, e 40 anos depois que essa igreja havia sido fundada, aberta, inaugurada, é que Jesus pede para que essa carta seja escrita para ele. Repita comigo: 40 anos. E o que tudo indica quando nós lemos esse texto, é que 40 anos depois, algumas coisas mudaram na igreja de Éfeso. 40 anos depois, Jesus está olhando para a igreja de Éfeso e está falando: eu não estou te aprovando, você não está aprovado de acordo com os meus princípios. A pergunta é: o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Do que Jesus está falando? Jesus está falando: olha, eu tenho algo contra ti, você perdeu o que eu chamo de primeiro amor. Então o que aconteceu com a igreja de Éfeso? O que é
perda desse primeiro amor? O próprio texto vai nos revelar qual foi essa prática, qual foi essa mudança, qual foi essa queda, qual foi as ações e atitudes desse povo que chegou ao ponto de Jesus falar assim, ó, eu estou reprovando vocês, atualmente eu estou reprovando vocês. Então é isso que nós vamos falar, mas de acordo com Jesus, antes da gente falar desse diagnóstico de Jesus, o que é a perda do primeiro amor, nós vamos falar sobre o que não é a perda do primeiro amor, amém? Vocês estão comigo? O que não é a perda do primeiro amor? A perda do primeiro amor não é um relaxamento no trabalho de Deus, de acordo com essa igreja não, porque Jesus olha para ela e diz, conheço as tuas obras. Eles estavam trabalhando, sim ou não? Estavam fazendo bonitinho o que tinha que ser feito, sim ou não? E Jesus está olhando e dizendo, eu conheço as tuas obras. E ele não só diz que conhece, ele fala, eu conheço também o seu trabalho árduo. O que é trabalho árduo? É quando a gente soa a camisa, é quando a gente se desgasta para fazer o que tem que ser feito. Não é um trabalho relaxado, gente. A igreja de Éfeso não era relaxada no trabalho que ela fazia para Jesus. Ela era uma igreja que se desgastava, ela tinha um trabalho árduo prestado para Jesus. E ele está dizendo, eu conheço suas obras, seu trabalho árduo, e conheço a sua perseverança. Não, a igreja não estava desanimada, a igreja estava trabalhando, e o problema da perda do primeiro amor, não era um relaxamento no trabalho de Deus. Quem está comigo diz amém. Uma segunda coisa do que não era a perda do primeiro amor, não é a negligência ao zelo ou à ortodoxia. O que é o zelo e a ortodoxia? É quando aquela igreja, o grupo de líderes daquela igreja, zelam por ser uma igreja bíblica, uma igreja cuidadosa, que combate as heresias, que combate o pecado, que combate a falsidade ideológica. É uma igreja que é posicionada, e Jesus está dizendo, eu conheço você, e sei que você pôs à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas que na verdade eram impostores. Você não tem parte com essas pessoas. A igreja de Éfeso não era uma igreja negligente com o zelo da palavra e com a ortodoxia bíblica. Ela mantinha o seu posicionamento, ela estava firme, era uma igreja bíblica, era uma igreja que estava nos detalhes, era uma igreja exemplo. E uma terceira coisa do que não é a perda do primeiro amor, não era uma crise de desânimo. Não era uma igreja que estava desanimada, não era uma igreja que estava assim, não sei, será? Eu acho que não. Não era uma igreja que estava fazendo conta para saber se fazia ou se não fazia, se ia ou se deixava de ir, não. Essa igreja, Jesus olha para ela e diz, eu vejo que você tem perseverado, eu vejo que você tem suportado os sofrimentos por amor ao meu nome, eu vejo que você não tem desfalecido. Gente, a igreja de Éfeso era uma igreja que a gente congregaria. A igreja de Éfeso é uma igreja que a gente olharia e falava, uau, que igreja fantástica. A igreja de Éfeso era a igreja que a gente ia querer fazer parte, a igreja que você ia querer fazer parte. A igreja falava assim, cara, essa é a igreja, porque aos olhos humanos, essa igreja estava exatamente como deveria ser, ela estava alinhada, ela estava dentro do seu propósito, era uma igreja que não tinha relaxamento no trabalho. Imagina uma igreja dessa, que está todo mundo ali pronto para a obra. Pastor, o que precisa? Estamos juntos, vamos para cima, custe o que custar, vamos fazer. Uma igreja toda alinhada teologicamente falando, dentro dos princípios bíblicos, mantendo a ortodoxia. Uma igreja que não tinha desânimo. Só basta um bora para a gente ir embora. Vamos, estamos juntos, que dia? Marca a hora, vamos. Coisa boa, gente animada, não é, gente? Lidar com gente desanimada é um trem difícil demais. Deus está tirando todo o desânimo. A pergunta é, de acordo com Jesus então, o que é a perda do primeiro amor? Se não é nada disso do que a gente acabou de falar. Já que a perda do primeiro amor não está relacionada com as ações externas,
porque as ações externas estavam todas dentro do checklist, estavam todas bem feitas, nós entendemos que essa perda está 100% relacionada ao condicionamento interno das pessoas que faziam parte da igreja de Éfeso. Como que a gente sabe disso? Porque Jesus fala: tenho porém contra ti. O posicionamento de Jesus não era contra o que eles faziam, mas o posicionamento de Jesus era contra quem de fato eles eram. Porque às vezes o que eu faço nem sempre é semelhante àquilo que eu sou. Eu posso fazer algo sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Eu posso cumprimentar alguém com um belo sorriso e por dentro dizer: não gosto dessa pessoa. Existe uma facilidade muito grande de viver do lado de fora algo que não faz parte do que eu carrego do lado de dentro. E Jesus está olhando e dizendo: tenho porém contra ti, que aquilo que você faz do lado de fora não condiz com aquilo que você carrega do lado de dentro. E ele está dizendo: porém eu sou um Deus que conheço todas as coisas. Eu admiro o que você faz pelo lado de fora, mas eu conheço exatamente tudo que você carrega pelo lado de dentro. Quem pode dizer amém? Quem se lembra de Caim e Abel? A gente já falou disso aqui. Caim e Abel, gente, lá do Gênesis. Pelo menos o Gênesis a gente já leu, né? Que a gente, todo começo de ano, a gente começa a ler a Bíblia, pelo menos até o capítulo 4 de Gênesis a gente foi. Misericórdia. Quem lembra da história do Caim e do Abel? Caim e Abel. Eles eram filhos de quem, gente? Misericórdia. Caim e Abel, os dois filhos de Adão e de Eva. Os dois foram prestar culto a Deus. Eles eram de uma mesma família, eles tinham o mesmo pai, uma mesma mãe, eles frequentavam uma mesma igreja, e eles prestavam culto diante do mesmo Deus. As circunstâncias eram exatamente as mesmas. Caim era agricultor, ele cultivava plantio, então ele tinha um pomar. Ele falou: eu vou oferecer a Deus aquilo que eu tenho de melhor. Então ele pega uma cesta, começa a pegar dos seus melhores frutos, faz uma bela de uma cesta de frutas, chega diante de Deus e oferece a Ele um culto. Ele oferece algo a Deus, ele está fazendo uma oferta, ele está entregando algo ao Senhor. Quem está comigo diz amém. Já Abel, por sua vez, a Bíblia vai dizer que ele era pastor de ovelhas. Então ele vai nas suas ovelhas, ele vai na primogênita das ovelhas, possivelmente aquela que ele mais gostava, porque era a mais antiga, talvez foi a primeira que ele deu um nome para ela, e ele vai na primogênita das suas ovelhas, e ele então sacrifica essa ovelha, e pega a melhor gordura, pega a melhor parte dessa ovelha, e também vai apresentar algo diante ao Senhor. Tem alguém aqui que está fazendo alguma coisa certa? Tem alguém que está fazendo uma coisa errada? Não, os dois estão entregando o que tem de melhor diante do Senhor. Só que eu não sei se você lembra em uma parte lá que diz que Deus aceitou a oferta do Abel, mas Deus não aceitou a oferta do Caim. Quem já ouviu falar disso aqui? Quando eu li pela primeira vez, eu achei que o problema de Deus era com a oferta. Depois eu fui ler de novo, porque eu fiquei um pouco indignado. Eu fui entender que o problema de Deus não era com a oferta. O problema de Deus era com quem fazia a oferta. E eu aprendi uma coisa muito importante. Deus não separa o que a gente entrega para Ele de quem a gente é. Deus não faz distinção do que eu faço com quem eu sou. Porque Deus, diferente dos seres humanos, não é enganado por aquilo que a gente faz pelo lado de fora. Deus sabe exatamente a intenção do nosso coração quando a gente faz qualquer coisa. O Senhor olha para Abel e diz: eu agradei de Abel, e porque eu me agradei de Abel, eu me agrado da sua oferta. Porém eu não me agradei de Caim, então eu não vou aceitar a sua oferta. Tanto é que ele olha para o Caim e fala: Caim, se você se arrependesse, se você fizesse diferente, você acha que a sua oferta não seria aceita? Quem lembra dessa parte? Ele está dizendo: Caim, eu não tenho problema com a sua oferta, está linda, as frutas são lindas, apetitosas até, mas o problema é que o seu coração está muito distante de mim.
E aqui eu posso entender uma coisa: Deus não separa quem nós somos daquilo que nós entregamos a Ele. Não, porque o meu dízimo é o maior da igreja. Não importa. Para você não vale de nada. Para a igreja é bom, mas para você não vale de nada. Se o seu coração não tiver uma oferta verdadeira diante do Senhor, se Deus não se agradar de você, a sua oferta, o seu dízimo, o seu dinheiro, não está valendo nada no mundo espiritual. Ajuda a pagar o aluguel da igreja, mas só isso. Ah não, porque eu canto bonito demais, a minha nota musical eu alcanço tal. Deixa eu te contar um negócio. Lá no céu, anjos, arcanjos, serafins, querubins, e você acha que Deus vai ficar, canta bonito? Não. O nosso louvor chega até a Deus como cheiro de incenso suave. Para cantar aqui no culto de domingo, a gente tem que chegar e fazer um negócio bem feito, porque nós estamos fazendo para edificação do corpo, a gente está fazendo para que as pessoas sejam abençoadas e não escandalizadas, né? Tem gente que se colocar para cantar aqui, o efeito vai ser inverso, então por isso que a gente faz isso. Mas uma coisa eu sei, tem gente que no trânsito, ou no banheiro da sua casa, o louvor desafinado dele, chega no céu como uma bomba, e tem gente que está aqui cantando lindamente, e que o louvor não passa desse teto aqui. Repita assim comigo: Deus não separa quem eu sou daquilo que eu entrego para Ele. Aí eu entendi. A perda do primeiro amor é quando nós substituímos a paixão interior por hábito. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, mas agora eu mudei a razão pelo qual eu faço. O problema da igreja de Éfeso era só esse. A igreja de Éfeso não parou de fazer nada. Paulo abre a igreja de Éfeso, um cara poderoso, aí vem Priscila, vem Áquila, vem a liderança da igreja, vem Apolo, um grande pregador, a galera avivada. A igreja manteve a mesma postura, ela manteve as mesmas práticas, ela caminhava numa mesma direção. Se você fosse na igreja no ano 52 depois de Cristo e fosse no ano 90 depois de Cristo, pode ser que você olhar e falava: essa igreja continua uma bênção. O problema é que ela fazia as mesmas coisas, mas a intenção do seu coração já não era mais a mesma. Deus quer mais do que aquilo que você oferece para Ele. Deus quer você. Deus quer mais do que o seu dinheiro. Deus quer seu coração. Deus quer mais do que a sua música. Deus quer uma vida de intimidade com você. Deus quer mais do que a sua força braçal ao ajudar a organizar alguma coisa. Deus quer o seu coração. Essa é a primícia. Deus está olhando então para eles e dizendo: a perda do primeiro amor é quando vocês substituem a paixão interior pelo hábito. O que é o hábito? A gente acostuma a fazer. A igreja de Éfeso acostumou 40 anos fazendo a mesma coisa. Os que eram crianças já estavam velhos, os que eram velhos já tinham morrido. 40 anos de igreja, a gente aprendeu tudo. Pega o checklist, está tudo certinho, está lindo, a gente sabe fazer a parada. Sabe qual é o problema? É que a gente pega o que é espiritual e carnaliza, porque a gente se esquece que as coisas de Deus não se faz de forma carnal, as coisas de Deus se faz de forma espiritual. E vai ter dia que Deus vai pegar nosso checklist, rasgar e jogar no lixo, porque Ele quer fazer algo diferente no nosso meio. É por isso que nós precisamos resgatar a paixão por Ele dentro dos nossos corações. Eu me lembro um dia que a gente teve um culto no antigo prédio, e aí alguém estava com a chave e não levou a chave para a igreja. Não vamos falar quem foi. Eu olhei para ele, mas não vamos falar quem foi. E aconteceu um problema com o carro que ele estava, e ele não teve como ir para a igreja levar a chave, e demorou a chave chegar. E aí a igreja estava fechada e tinha umas 50 pessoas do lado de fora. E eu falei: o sangue de Jesus tem poder. O que eu vou fazer com esse povo agora aqui, Jesus? Não dá estratégia. Eu não sei o que eu faço. Jesus pegou meu checklist, rasgou, jogou no lixo, e eu fiquei lá assim, derrotado. Do nada sai o Rodrigo no meio do povo assim, pega um violão e começa a cantar, e os irmãos começaram a cantar no meio do nada assim, virou aquele culto.
aquele dia eu cometi alguns erros, mas o pior erro que eu cometi aquele dia foi ter parado aquele culto de fora para entrar na hora que a chave chegou. Porque naquele dia Deus queria fazer algo diferente entre nós. Só que a gente às vezes perde a paixão, a sensibilidade, e a gente pega o script e fala: estou fazendo o melhor para Deus. Tá não. Sabe quando você vai fazer o melhor para Deus? Quando antes de você fazer qualquer coisa, o seu coração estiver queimando de amor por Ele. Você pode amar qualquer coisa, desde que você ame Jesus primeiro. Sabe aquela ideia de que, pastor, o que pode, o que não pode, você pode isso, pode não. Esquece tudo isso. Foca num único texto. Você pode tudo, mas nem tudo convém, nem tudo é bom para você. Então como é que eu vivo essa vida? Ame Jesus acima de tudo. Aí você vai começar a amar só aquilo que Ele ama. O que Ele não ama você vai deixar de amar e está tudo certo. Nós precisamos entender que a perca do primeiro amor é quando nós substituímos a paixão por hábito, por rotina, pior, por medo. Eu vou fazer porque senão Deus não vai me abençoar. Eu vou fazer porque senão eu vou para o inferno. Eu vou fazer porque senão minha empresa vai quebrar. Eu vou fazer porque senão Deus vai arrancar o meu dinheiro. Chega, dói na alma uma visão cristã dessa. Mas a gente caminha para essa direção, porque quando perdemos a paixão por Jesus, só sobra a religião. E a religião sem Jesus mata, aprisiona, crucifica. A nossa religião só é o que é porque ela tem Jesus. O dia que a gente tirar Jesus dela, nós somos os maiores hipócritas que já pisaram nessa terra. Não podemos perder a essência da paixão por Jesus. Às vezes fazemos até por interesse. Tem gente que está fazendo só com a intenção de ser salvo. Não, é porque eu quero ter um galardão. Você está fazendo por interesse. E tudo isso o Senhor está reprovando. O Senhor está dizendo: olha, eu sei que você continua fazendo tudo bonitinho como era desde o início, mas eu tenho uma coisa contra ti: você perdeu o primeiro amor. Nós estamos fazendo culto para Jesus sem a presença de Jesus. Nós estamos trabalhando para Ele sem a presença dEle. Nós estamos cantando para Ele sem a presença dEle. É por isso que, além de estar fazendo muito, essa igreja foi reprovada. Eu aprovaria essa igreja, talvez. A palavra perca no original traz a referência de desprezo ou descaso. A palavra perca, quando a gente fala sobre perdeu, parece assim: eu perdi uma chave de um carro, eu perdi meu óculos. O que a gente perde no dia a dia? A gente perde algumas coisas, e parece que estava assim, eu estava bonitinho, caminhando com Jesus, e caiu, perdi, né? Nossa, eu nem percebi que eu perdi. Não é isso que o texto está falando. E no original dessa palavra está dizendo que eles abandonaram. E quando eu estou ministrando isso para vocês, eu fui profundamente tocado por essa palavra. Como Deus me amassou nesses dias. Como Deus me amassou nesses dias. Essa palavra foi tão forte para mim que eu estou há mais ou menos umas 2 semanas só me alimentando dessa palavra. Eu e Deus, nas minhas orações no momento que umas 2 semanas. O tanto que essa palavra tem nutriente para a nossa saúde espiritual. Sabe, e a gente, mas é uma palavra dura. Como eu amo essas palavras duras, porque elas nos despertam. É igual uma injeção na veia quando você está doente, que você está lá morrendo e vem, pô, uau, sarei. O que foi isso? Foi uma injeção, a bezetacil. Prazer. Dói, mas sara, mas cura, mas restaura e transforma. E aí Jesus está falando com a gente aqui hoje. Não foi uma perca acidental. Foi abandono, foi desprezo. Em algum momento a gente escolheu outra coisa. Em algum momento a gente decidiu não queimar mais por Jesus. Em algum momento a gente decidiu trocar a paixão por Ele pelas práticas religiosas. Em algum momento a gente fez uma troca horrível. Em algum momento a gente abandonou.
Sabe o que Jesus está falando para eles? É tempo de voltar. A vida espiritual é como se fosse uma fogueira. Se você está fazendo uma fogueira e quer que o fogo aumente, você tem que acrescentar nessa fogueira mais combustível, mais galho, mais carvão, mais álcool, seja lá o que for. E você vai colocando algumas coisas que faz com que esse fogo se expanda, com que essa paixão aumente, com que esse amor cresça. Da mesma forma, se você pega um balde de água fria e joga, essa fogueira vai se apagar, e a fogueira que foi apagada com água, para ela acender de novo, dá muito trabalho, mas não pare de tentar, ela vai acender. Por isso a importância de estar perto de gente que está queimando, porque até os galhos verdes e molhados vão pegar fogo, se estiver perto de alguém que está pegando fogo. É por isso que você tem que estar aqui. Esse é um lugar de pessoas que estão incendiadas. E Jesus está dizendo: volte a queimar, volte ao primeiro amor, volte àquela paixão do início. Jesus está dizendo: eu só reprovo uma coisa, eu reprovo aquilo que tem aparência de ser, mas não é. É por isso que a parada do morno, do meio do caminho, Jesus não é disso. Jesus está falando: toma uma decisão na sua vida, sai de cima do muro. Ou seja quente ou seja frio, resolve logo. Para que esse negócio de vai e não vai, do quase, tô mas não tô, hoje eu estou bem, mas não estou dizendo que a gente não pode estar ruim em alguns dias, mas até nos dias maus a gente consegue queimar por Jesus. Jesus está falando: eu tenho dificuldade com o que aparenta ser, mas não é. Eu já preguei isso aqui. Jesus chega numa árvore, Jesus estava com fome, e ele procura frutos naquela árvore e não acha. Ele decepciona com aquela árvore e fala: seque-se imediatamente. Quantas árvores bonitas, cheias de folha, mas não tem fruto. E Jesus está falando: eu estou reprovando aquilo que parece, mas não é. E Jesus está dizendo: olha, volte. Eu amo Jesus por quê? Porque Ele sempre vai ter um caminho de volta para mim e para você. Sabe por quê? Jesus é aquele que fere, mas é aquele que cura a ferida. Ele é aquele que bate, mas é aquele que assopra. Jesus vem e fala assim: eu tenho algo contra você, mas peraí, eu tenho um caminho de volta, louvado seja o nome de Jesus. Jesus é maravilhoso demais. Graças a Deus que Jesus sempre nos mostra um caminho. Ele está a nos dizer: ainda é tempo de voltar. Eu tenho um plano de te restaurar. Eu tenho um plano de escrever uma nova história na sua vida. Quem crê nisso aqui diz amém. O que ele está falando para a igreja de Éfeso é: a sua situação atual não quer dizer que você é assim. É apenas um estado, mas não é uma permanência. Se vocês seguir uma receita que eu tenho para te dar, vocês vão voltar a queimar como vocês queimavam antes. Vocês vão voltar a ser quem vocês eram antes. E eu vim aqui hoje para dizer que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Eu vim aqui hoje para dizer que o fogo que vai pegar nesse tempo é muito maior do que o que pegou lá atrás. Eu quero dizer que o que você vai viver nesse tempo com Jesus nem se compara com nada do que você viveu com Ele. Porque tem gente falando: nossa, mas eu já... Não, esquece o eu já. E comece a olhar para frente, porque o que Deus está preparando para você nesse tempo é muito maior, é muito melhor, é muito mais profundo que você pode imaginar. É muito maior, é muito melhor e muito mais profundo que você já viveu. E Jesus está dizendo: eu tenho um caminho. Aí nós, desesperados, dizemos: Senhor, qual caminho é esse? A minha oração nas últimas 2 semanas: Senhor, me deixa voltar. Senhor, qual é o caminho? Aí Jesus me levou no versículo 5, e eu fiquei preso nesse versículo por um período de tempo. Eu lia e relia esse versículo, e Jesus martelando o meu coração. Ele disse: eu tenho uma receita para você. Versículo 5 diz: lembre-se de onde caiu. Lembrando que essa queda não foi um acidente. Lembrando que essa queda não foi só um descuido. O original desse texto vai dizer o seguinte:
a ideia do original desse texto que mais se aproxima é: lembre-se da altura que você caiu. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de um homem, que a Bíblia nos fala dele, chamado Eutico. O Eutico vocês conhecem? Nós vamos começar um curso teológico aqui na igreja. Vocês estão proibidos de faltar. O Eutico, ele estava participando de um culto. Quem estava pregando nesse culto? O apóstolo Paulo. Historiadores dizem que o apóstolo Paulo, ele pregava assim uma pregação menos eloquente, e ele se empolgava às vezes, ele demorava na palavra dele, igual eu às vezes aqui. E ele começou um culto, e ele foi pregando, e a Bíblia vai dizer que ele pregou, e já chegava à meia-noite, e Paulo estava pregando ainda, todo pleno, pregando, meia-noite. Só que tinha um jovem ali, que o nome dele era o Eutico, que esse cara era o diferentão. Você conhece alguém diferentão? Comigo é diferente? O pastor fala assim: gente, todo mundo fica de pé para a gente adorar, ele senta. O pastor fala assim: gente, vamos sentar para ouvir para Deus, ele levanta, agora eu vou no banheiro. Aí a gente fala assim: gente, nós vamos... ele é o diferentão, ele gosta de fazer as coisas diferentes, ele gosta de ser independente. Eutico, estava todo mundo sentado nas cadeiras normais. Onde que o Eutico estava sentado? Quem lembra? Vocês lembram, né? Cancelada a aula. Ele estava sentado na janela. O infeliz estava na janela. E não é porque estava calor, porque senão tinha mais gente na janela. Só estava ele. O problema de quem está na janela é que ele ouve o que está sendo dito do lado de dentro, mas ele também tem ouvido para o que está acontecendo do lado de fora. E o Espírito Santo me fez lembrar de que muitas das vezes nós caímos, porque nós dividimos os nossos ouvidos. Uma hora eu estou ouvindo o que Deus está dizendo, mas outra hora eu estou validando uma palavra que não veio de Deus na minha vida. Uma hora eu estou cheio de fé porque eu estou ouvindo aquilo que o Espírito Santo está falando. Outra hora eu quero desistir porque eu ouvi uma palavra enviada por Satanás, mas eu dei ouvido para ela também. Isso nos faz dormir e isso nos faz cair. Qual o problema do Eutico? O Eutico dorme, meia-noite, quando ele dorme, ele não cai para dentro, ele cai para fora. Deixa eu te contar um segredo: ninguém cai para dentro, todo mundo cai para fora. Não tem essa de dizer: eu estava meio frio, de repente caí, mas eu caí na presença. Não tem. Desculpa, vai cair para fora. Vai dar errado, o diabo vai destruir isso. Não tem jeito. Porque o que nós temos de um espírito ali tentando, trabalhando, articulando, melhorando, o diabo vem, se ele achar uma brecha, ele destrói tudo que ele vem pela frente. O Eutico cai para fora, ele cai morto, ele morre. Mas como eu disse, sempre Jesus tem uma saída para a gente. Paulo para de pregar e faz o que muitos de nós estamos precisando fazer: desce da posição que ele estava, vai lá embaixo para abraçar alguém que estava morto, para encontrar alguém que tinha morrido. Tem muita gente precisando descer do pedestral para abraçar alguém que está morto. Tem muita gente precisando abaixar a bola e se lembrar que tem alguém que já caminhou contigo um dia e que hoje está longe de Jesus. Alguém que já veio para a igreja com você, mas hoje nem quer saber de Jesus mais. Alguém que já queimou com você. O problema é que tanto você quanto ele não queima mais. O problema é que você continuou fazendo e ele parou de fazer. É tempo da gente descer e ir atrás dessas pessoas. Paulo desce, abraça ele e diz: gente, não morreu não. Acho que Paulo tentando, né? Eu não preguei demais, calma, não morreu não, tá tudo bem. Abraça ele. O que o texto diz é que quando Paulo abraça ele, existe vida nele, existe vida nele, ele volta a viver, e ele volta a viver, então ele sobe de novo, e Paulo continua pregando. Paulo não parou de pregar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma hora dessa vamos fazer um culto aqui, pregar até meia-noite, para ver se vocês estão bom mesmo negócio. O que o texto está querendo dizer? Lembra da altura que você caiu, sabe, é trazer a memória. E eu gastei muita energia nesses dias. Eu não sou muito bom de memória.
Não que eu não seja bom de memória, mas eu não sou muito de gastar energia com aquilo que ficou para trás. Eu gosto mais de olhar para frente. Porque parece que quando você fica olhando para trás, parece que você fica preso, né? Só que esses dias eu me esforcei muito para lembrar de tudo que eu vivi com Jesus, desde que eu me entendo por gente. E eu tive uma conclusão: eu já queimei mais. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, com a mesma organização, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado, com a mesma prestatividade, mas eu já queimei mais do que eu estou queimando hoje. E se isso aconteceu comigo, será que não pode acontecer com você? Será que não dá para a gente pensar um pouco? Será que não dá para você fechar os seus olhos alguns segundos e tentar lembrar de como foi sua melhor fase com Jesus? Será que a gente não está no automático? Será que a gente não está fazendo por fazer? Será que a gente não está fazendo pelo script? Será que a gente não está fazendo pelo hábito? Pela religião? Ou com medo do inferno? Ou querendo aumentar o galardão? Jesus está dizendo: eu te chamei para queimar. Eu te chamei para ser cheio da minha presença. Eu te chamei para carregar algo dos céus dentro do seu coração. É melhor que nem faça nada, mas continue queimando. Lembre-se, qual altura você caiu, traga a sua memória. E aí quando nós começamos a lembrar, e nós começamos a trazer a nossa memória, vem o segundo conselho, ele está dizendo: lembre-se de onde caiu. Aí vem o segundo conselho: arrependa-se. Só experimenta o que chamamos de arrependimento quem tem consciência de que está no caminho errado. Você nunca vai ver ninguém se arrependendo achando que está certo. Não, mas eu não errei. Não, eu estou bem. Sabe, eu tenho medo das pessoas que se acham boas demais e que têm vergonha de falar das suas fragilidades, porque na minha cabeça a impressão que eu tenho é que essa pessoa nunca vai experimentar a graça de Deus, a graça que só nos alcança através do arrependimento. Porque se dependesse de quem nós somos ou do que fazemos, ninguém estava bem nessa fita. Mas uma vez que eu consigo ter consciência de que eu já queimei mais e estou queimando menos, consciência de que eu estou fazendo, mas estou fazendo com as intenções erradas, consciência de que o que eu faço do lado de fora é diferente do que eu carrego para o lado de dentro, aí o Espírito Santo pode produzir dentro de nós frutos de arrependimento. Ninguém vai para Jesus porque é bom, não. Já viu aquela ideia de que, não, eu estou esperando eu ficar legal para eu ir para Jesus. Não, estou esperando eu parar de umas tretas que eu estou fazendo aí para eu depois ir para Jesus. Aí não faz sentido, você vai para Jesus, não vai ter nem arrependimento, porque você ficou bom, você sozinho. E vamos ser sinceros, ninguém fica bom sozinho. A gente só vai para Jesus quando a gente entende: sem Jesus eu não consigo, sem Jesus eu não posso, sem Jesus eu não presto. Eu nunca vou mudar a minha vida se Jesus não estiver na minha história. Eu nunca vou queimar mais se eu não chamar Jesus para a minha vida. Arrependimento produz graça, graça produz transformação, transformação produz salvação. E Jesus está dizendo: lembra-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que você praticava no princípio. E eu quero terminar aqui. Vocês estão comigo ainda? Volte às práticas das primeiras obras. Aí você vai falar assim: mas pastor Léo, o senhor está falando que o problema daquela igreja é porque ela fazia muito, mas queimava pouco. Agora Jesus volta e fala: volte a fazer, volte às práticas das primeiras obras. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está mostrando para nós algo muito precioso. O que Jesus está querendo dizer aqui é que as práticas são extremamente importantes. Elas precisam continuar acontecendo, porém feitas com o coração cheio de amor por Jesus. Não quer dizer: pastor, então quer dizer agora que eu vou parar de fazer tudo, eu vou me trancar dentro de um quarto, vou passar a minha vida comendo pão e água, jejuando e orando para ir para o céu? Não faça isso. Jejue, ore, mas dá uma segurada na onda.
Ele está dizendo que nós precisamos nos levantar e fazer a diferença. Ele está dizendo: volte à prática das primeiras obras. Não faça por fazer, mas faça por um propósito. Continue fazendo, mas faça queimando. Continue fazendo, mas faça por amor. Continue fazendo, mas faça com a intenção certa. Então nós precisamos entender que Deus está nos chamando para voltar a fazer as primeiras obras, porque as obras que fazíamos anteriormente eram diferentes pela intenção do nosso coração e pela essência de quem nós éramos. Não deixe de fazer o que Deus te chamou para fazer, mas não faça o que Deus te chamou para fazer de qualquer jeito. Fique de pé comigo, por favor. É tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Jesus está falando com alguém aqui hoje. Porque às vezes a gente acha que está aprovado, porque está fazendo muito. Não, porque eu sou o cara. Eu estou fazendo. O meu dízimo está sustentando essa igreja. Se não for eu trabalhando, não vai. Eu canto demais. Eu faço, eu deixo de fazer. Se eu não estiver lá, essa igreja acaba. É importante o que você faz? É, mas a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é: como você está diante de Deus? Esquece tudo que você faz e deixa de fazer. Essa é uma outra conversa. A conversa de hoje é: seu coração está queimando de amor por Jesus? O que você faz é por Jesus ou por você mesmo? O que você faz é pelo próximo ou é por você mesmo? É para alimentar seu ego ou é para alimentar sua religiosidade? O que Jesus está dizendo é: Éfeso, Éfeso, eu te conheço. Eu sei quem você é. E eu sei o quanto você fica lindo quando você queima de amor por mim. Eu sei o quanto você é diferente. Eu sei o potencial que você tem. Jesus está dizendo: Éfeso, Éfeso, esquece tudo e volte à boa parte. É tempo de queimar. Feche seus olhos, feche seus olhos. Sinta Jesus falando com você. Sinta Jesus chamando o seu nome. Quando Ele chamou Éfeso dizendo: filho, filha, eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei o quanto você já queimou. Eu sei o quanto você é apaixonado, apaixonada. Eu sei o quanto de potencial que tem dentro. E é por isso que eu estou te chamando de volta hoje, filho. É por isso que eu estou te chamando de volta hoje, filha. Volte às práticas das boas obras. Volte ao primeiro amor. Volte a queimar por mim. Volte, volte, filho. Nos tempos passados, mostra seu braço forte, ó grande. Começa a falar com Ele nesse momento. E mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Você pode falar com Ele. Nós queremos ver. E vem mais uma vez e faz tudo novo. E vem mais uma vez e agita. Você pode cantar isso e dizer: e faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Diga: fere, e fere em meu coração. Você pode cantar isso, diga: e fere em meu coração. Ensina-me, ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Diga: